Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que estejam bem. Pessoal, deixa eu só fazer uma observação desde já. Estou gravando aqui no... talvez saia um barulho aí, mas é do ar-condicionado, tá? Mas tá muito quente, eu tô com medo do meu computador superaquecer. O programa que eu utilizo para fazer aqui os vídeos, ele é pesado, né? E aí pode aquecer e eu tô com medo, né? Se der um pau agora, aí vai dar ruim. Tá bom? Então, só releva aí, tá bom? Se tiver algum barulho aí incomodando. Outra coisa, vocês perceberam que na semana passada não houve postagem, né, dos professores. E aí essa semana a gente tem a aula basicamente duas em uma, da semana passada e dessa. Então a gente vai ver aqui de maneira concisa, né, bem resumida, algumas coisinhas aqui sobre biodiversidade, como você está percebendo aí no vídeo. Beleza? Então já pega seu caderno, já anota. Se você falar alguma coisa muito rápido, você não entendeu, dá um pause, leia de novo. Tá? Não tem problema, ou volte o vídeo, escute de novo, não tem problema. Tá bom? O importante é você entender os conceitos, né, e as ameaças que a gente vai ver aqui na biodiversidade. Tá ok? Então bora começar logo lá esse assunto, sem perder tempo. Vamos lá. Biodiversidade. O que é biodiversidade? Então, se você ler, por favor, lê aí com calma, tá bom? Mas você vai perceber que é uma união de duas palavras, tá? Diversidade, né? Diversificação, vários, né? E biológica. Então, é basicamente a variedade de vida, né? A diversidade, a variedade de todas as formas de vida que existem na Terra. Ou, se a gente estiver referindo a algum lugar específico, né, a biodiversidade, por exemplo, do Pantanal. Então a gente está retratando uma área específica, né? É importante notar que dentro dessa biodiversidade, cada espécie que habita esse local, né, esse ecossistema, elas trabalham de maneira em conjunto, mesmo que talvez um se alimente do outro, né? Não tô falando que tá tudo paz e amor, tá? Mas que todas essas relações entre esses seres vivos desse lugar e as relações entre eles e o clima e a água e o solo desse lugar, né? Ou seja, o ecossistema, isso é tudo para manter o equilíbrio e sustentar a vida, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa importante a ser notado é que a biodiversidade, a gente não fala apenas dos animaizinhos ou das plantas, tá? Apenas das espécies. A gente tem que tratar também de um modo mais um pouco mais global. Então a gente tem que entender que a biodiversidade ela pode ser genética, né? A questão dos genes das espécies, né? Também pode ser dos habitats, dos ecossistemas existentes. Então, diante disso, nós temos dois tipos aqui, dois tópicos de biodiversidade. A genética, né, que ela inclui a variação existente nos genes dentro de uma mesma espécie. Então, a gente já estudou isso aqui, ó, nas leis de Mendel, né, foi tema de aulas passadas. Então, biodiversidade genética, eu estou falando de variações genéticas, tá, ó, genes, dentro de uma mesma espécie. Tá? Variabilidade genética. Lembra que a gente já estudou sobre isso, né? Eu vou dar aqui um exemplo que eu acho legal demais, né? Que é, por exemplo, o caso da pigmentação da pele, né? Se eu falasse aqui, por exemplo, de cor de olhos, eu poderia falar assim: tem quais tipos de cor de olhos? Castanhos, né? O verde e o azul, né? Isso é uma variação básica ali. Agora, a cor de pele, nós temos tonalidades assim que fogem da regra, né? É uma gama muito grande. Isso tudo é por variações genéticas, por combinações de genes dentro de seres de uma mesma espécie. Tá bom? Isso é a biodiversidade genética. Agora, a biodiversidade ecológica é o termo mais comum que normalmente a gente associa, né? Que são todas as espécies existentes no ecossistema e as relações que essas espécies têm entre si, a interação das espécies entre si e dessas espécies com o meio ambiente, como foi falado anteriormente. Mais uma vez, dá um pause, leia de novo esse slide aí para você entender, tá ok? Vamos lá. Alguns dados importantes aqui, bem, talvez não importantes para você, mas eles são assim
de maneira muito assertiva, assim, muito assim, não é importante eu falar, mas são dados assim interessantes, né? São estimados que tem aproximadamente 100 milhões de espécies que habitam a Terra. Tá? Até o momento só foram descritos 1,7 milhão de espécies. Olha só que número, assim, é muita diferença, né? Principalmente nos oceanos, né? Nas florestas tropicais. Cada ano aí que passa é um anfíbio que foi descoberto, é um tipo de inseto, uma aranha, enfim, né? Um peixe. Então tem muito para ser descoberto. E aí, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, né, o Brasil abriga 20% das espécies conhecidas no mundo. Desse 1,7 milhão, nós temos, desse número aí, 20% habita o Brasil. É um número considerável se a gente falar só de apenas um país com 20% de tudo que de conhecido, do conhecido, tá? Que já existe o planeta. Tá? Isso é porque nós temos uma riqueza muito grande de fauna, né, e flora, né, devido aos nossos biomas. Tá ok? E aí o grupo de animais com maior diversidade de espécies é o dos invertebrados, né, sendo que mais da metade dos animais já identificados pertencem a esse grupo. A biodiversidade também pode ser considerada muito importante, agora com todos os aspectos de importância para os humanos, tá bom? A importância dela é importante para a saúde humana, né, e ecossistêmica, que no caso seria maior, né, de uma maneira mais ampla, pois ela proporciona uma variedade de alimentos que nos são essenciais, né, além de outros materiais que contribuem para a economia. Tá? Enfim, contribui para abrigo, para alimentação, né, para exploração, enfim, de maneira controlada, tá tudo bem. Tá ok? Ameaças à biodiversidade. Isso aqui é uma parte importante para ser notada, porque todo ano a gente fala, né, sobre extinção, né, que é tal e tal animal está com risco de extinção. Só que olha só, é natural, a extinção é natural e faz parte da vida na Terra. Tudo bem? Ao longo da história do planeta, a maioria das espécies que já existiram evoluíram para então se extinguirem gradualmente devido a, por exemplo, mudanças climáticas naturais que ocorrem em longas escalas de tempo, por exemplo, as eras glaciais. Tá bom? Então a extinção é normal. O problema é que as espécies têm se extinguido. As espécies têm se extinguido em um ritmo muito acelerado, né? Ou vem se extinguindo. Então está acontecendo uma extinção muito rápida, muito acelerada. Isso porque, graças a mudanças ambientais e climáticas provocadas pela ação humana. Tá bom? Não tem jeito. Onde existe um humano ali vai ter uma pegadinha, né? Vai ter uma mudança no ambiente porque os humanos fazem isso. Fazem isso muito mais do que os outros seres. Tá? Então essas mudanças ambientais e climáticas têm acelerado, né, a extinção de várias espécies. E isso é um fator assim de extrema atenção, tá? E aqui tem as consequências, né? A consequência da interferência humana que causa a perda acelerada da biodiversidade são a perda de habitats, né, ou a sua degradação, a superexploração de recursos naturais e a propagação de espécies ou, né, e doenças não ativas. Então olha só, quando os humanos eles interferem ali de maneira incisiva dentro de um ecossistema, né, ele vai fazer isso, vai causar essa perda de biodiversidade. O que faz? A perda de habitats, lugares, né, onde os seres vivos habitam, né? E aí, por exemplo, quando você faz ali desmata um local, né? Aí os seres começam a ter que procurar outros lugares. Então aí você percebe aí, por exemplo, seres, sei lá, animais,
né, rondando algumas regiões periféricas de cidades, né, sei lá, uma serpentes começam a aparecer com mais facilidades dentro da cidade, né, mosquitos, enfim, você começa, e como eles perdem o local de habitação, né, eles vão procurar outro, e aí a gente entra nesse conflito, né. Além disso, como eu acabei de falar, tipo, por exemplo, de insetos, né? Olha só, você perde habitat, o inseto chega mais perto da gente, né? Então, propagação de doenças não nativas, né? Um animalzinho que saiu de outro lugar veio para cá, né? Ou foi inserido num habitat que não era nativo dele, tá bom? E superexploração de recursos naturais, né? Isso aqui é algo assim extremamente importante a ser notado, porque quando se explora de maneira assim sem controle nenhum os recursos naturais, né, sempre causa um impacto, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui assim grosseiro, tá? Por exemplo, se você tirar a população de serpentes de um brejo, o que vai acontecer com a população de sapos? Vai aumentar muito, né? Então agora vamos falar sobre a questão da superexploração. Se eu, por exemplo, eu tiro muita determinado tipo de árvore de um local, eu acabo fazendo que essa biodiversidade genética, né, e biológica e ecológica desse tipo de espécie, ele acaba caindo muito e pode se extinguir muito rápido, tá? Pessoas que, tipo, barcos pesqueiros que fazem, por exemplo, a pesca predatória ali de sardinha, por exemplo, né? Algum outro animal, alguma outra espécie também vai sofrer um problema e acaba isso também caindo na gente, tá? Então, de qualquer maneira, tudo que a gente faz, né, de interferência no ambiente, isso acaba voltando. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês possam aí agora fechar esse vídeo, né, fazer uma pesquisa rapidinha lá que vai estar proposta lá no material. Tudo bem? Basicamente era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que realmente vocês tenham aí aprendido. E por hoje é só. Pessoal. Isso é tudo, pessoal. Valeu, fui!